Esses dias eu tava escutando uma música enquanto escrevia um projeto meu. E essa música era a música tema do Electro, de O Espetacular Homem-Aranha 2. Porque essa música é boa demais, simplesmente bem legal. Daí eu também resolvi reassistir O Espetacular Homem-Aranha 2 de 2014. O que me fez perceber que o Electro desse filme infelizmente foi desperdiçado, e tinha bastante potencial. E como esse canal fala sobre literalmente tudo, eu resolvi fazer um vídeo sobre esse assunto. Então só bora logo começar. E bom, eu acho que não é novidade para ninguém que o Electro de O Espetacular Homem-Aranha 2 não foi tão legal assim, né? O que é uma pena, já que ele poderia ter sido bem melhor desenvolvido, e seria melhor se fosse somente ele como o vilão do filme, e não tivesse o Duende Verde, que tem os dentes verdes. Olha só, até rimou. Já que reassistindo esse filme, ele tem algumas tramas que poderiam muito bem não estarem ali, poderiam ser colocadas mais elaboradas em outros filmes futuros, ou era só deletar elas mesmo. Daí o filme fica dividido tempo e foco entre essas tramas e personagens, o que faz sobrar pouco espaço e desenvolvimento para o Electro, que antes era um Max Dillon. Mas pelo menos a música tema dele é boa demais, simplesmente muito boa. Mas eu não vou comentar sobre a música tema dele, já que o tema do vídeo é somente sobre o Electro em si mesmo. Agora falando sobre ele nesse filme, o filme apresenta um Max Dillon como um homem desajeitado, solitário, alguém que ninguém liga e dá a mínima, sendo tratado como alguém nada importante, e como uma pessoa bem esquecível, porém sendo alguém bondoso e gentil. O que é bem triste. No trabalho ele também é tratado de um jeito não tão legal assim, como se fosse alguém esquecível e nada importante. Basicamente ninguém liga para ele, seja na sociedade, como no trabalho, e ele vive uma vida solitária e sem amigos. É tanto que depois que o Homem-Aranha salva ele lá no início do filme, depois disso ele fica obcecado pelo Homem-Aranha. Tanto que ele simplesmente fala sozinho, como se o Homem-Aranha estivesse falando com ele. É realmente muito triste parando para pensar. Inclusive, voltando a falar sobre o trabalho dele, no dia do seu aniversário, ele é mandado para resolver um problema que teve numa parte elétrica da Oscorp. Daí ele vai resolver esse problema, e quando parecia que tinha dado tudo certo, ele sofre um choque enquanto cai no tanque das enguias elétricas, e é eletrocutado por elas, assim dando origem aos seus poderes de eletricidade. E bom, como a Oscorp é uma boa empresa, eles acobertam esse acidente do Max Dillon e tratam como se não fosse nada. E esse mano decide usar isso ao favor dele para incriminar o amigo do Peter e tirar ele da Oscorp. E daí o Max Dillon se torna o Electro com aquela motivação bem não tão legal assim. E então, como eu já disse, ele foi desperdiçado e tinha bastante potencial se fosse somente ele como o único vilão desse filme. E algumas sugestões de como ele poderia ter sido melhor aproveitado. Ele poderia ter tido um design melhor, ao contrário de só ser azul como no filme. Uma motivação melhor para ele ser o vilão seria usar justamente o fato dele ser esquecido, ninguém dar atenção e importância para ele. Se isso fosse bem trabalhado, como a motivação dele se tornar um vilão, seria uma motivação mais plausível e interessante. Daí ele veria que ninguém liga para ele, que ele é esquecível, que ninguém se importa com ele, que é tratado de forma injusta, e que ele é invisível. Daí com isso, ele iria se corromper, quebrar mentalmente, ir para o caminho do mal, entre outras coisas do tipo, com um tempo e desenvolvimento mais elaborado e aproveitado. E assim essa seria a motivação dele se tornar um vilão, e enfim ele se tornaria o vilão. O que faria bem mais sentido do que no filme original. E pode ser que tenha faltado adicionar algo, já que eu não sou roteirista ou especialista em filmes. Essas foram só algumas simples sugestões minhas. Então, com tudo isso dito e apresentado no vídeo, fica claro que o Electro foi desperdiçado e poderia ter sido melhor nesse filme. O que é uma pena, visto que o filme poderia focar somente nele como vilão, poderia ter um desenvolvimento melhor a ele, uma motivação melhor, assim como as sugestões que eu acabei de falar, e com algumas coisas que eu talvez tenha esquecido de falar.
E é claro, se tirassem algumas tramas desse filme, deixasse para outros filmes, ou só apagassem elas mesmo, assim ficaria um filme bem melhor e mais interessante do que foi o original, com um vilão melhor e mais desenvolvido, que certamente poderia ter sido incrível. O Carlinhos. E bom, é só isso mesmo que eu tenho para falar nesse vídeo. Então é isso, fui e até o próximo vídeo.